Hoje é terça, 30 de agosto. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Alguns jornalistas, principalmente o André Rizek, que tem uma ligação, digamos que afetiva com o Botafogo, estão preocupados com o momento. Além de nós, que, claro, estamos assim bem ansiosos em relação ao que está acontecendo com o Botafogo neste Campeonato Brasileiro. E outro detalhe importante, as próximas rodadas serão fundamentais para aquilo que o Botafogo planeja nesta competição. Vou trazer todos esses detalhes nesse nosso giro de notícias de hoje. Roda a vinheta, daqui a pouco eu tô de volta. Eu vou emendar os dois temas em um aqui no canal. Primeiro com as declarações do André Rizek ontem, tanto no podcast A Mesa, no Globo Esporte também, na plataforma Globo, e também no programa Seleção Sport TV. Em relação ao primeiro comentário, ontem dentro do programa Seleção Sport TV, o debate foi a partida entre Botafogo e Flamengo que aconteceu no último domingo no estádio Newton Santos. O Rizek, ele falou o seguinte, falando do Botafogo em relação ao volume, falou que é muito volume para pouca qualidade. O Botafogo trouxe muitos coadjuvantes. Quem é o cara na hora H que vai decidir o jogo? O Jefinho é o cara que mais se mata em campo, não foge do pau, mas é um jogador que até pouco tempo estava no time pequeno. O Patrick de Paula nem jogando vinha no Palmeiras e foi o maior investimento que o clube fez. Este foi o primeiro comentário do André Rizek. No podcast A Mesa, onde tem ali algumas outras conversas, ele falou o seguinte, em relação ao Botafogo, ele se vê bastante preocupado com o que está acontecendo. O Botafogo nos últimos 5 jogos tem 3 empates e 2 derrotas. Perder para o Flamengo em casa não é problema para o Botafogo. O problema é como mandante não ganhar do Ceará, Atlético Goianiense, Juventude, perder para Avaí e Goiás, aí complica. Não está conseguindo se impor contra adversários diretos em que deveria somar 3 pontos. É um time sempre em formação. Eu acho que corre risco, estou preocupado, justamente por ser um time em eterna formação, que não consegue ter uma personalidade. Essas falas do Rizek, elas são, na minha opinião, corretas. Eu concordo com as duas afirmações. A primeira em relação à montagem do time, o Botafogo precisou montar um time. A primeira janela, ela foi emergencial, você contratou alguns jogadores, talvez tenha gasto demais em algumas peças, mas por ser uma xepa, pelo Botafogo, estar no momento que precisava contratar muitos jogadores, e falta realmente esse jogador, a cerejinha no bolo. O Botafogo não contratou esse atleta. E eu acho que vai ser a contratação que vai acontecer mais pra frente. Todos os times que começaram uma formação, uma reformulação, este principal jogador demorou pelo menos uma temporada e meia para chegar. Ano que vem, isso tem que acontecer. Ano que vem, as contratações do Botafogo, elas precisam ser de jogadores com potencial acima do que aqueles que nós temos. Temos hoje bons jogadores em todas as posições, ou em praticamente em todas as posições. Mas falta aquele jogador na hora H de pegar uma bola e decidir, como foi o atacante da equipe rival no último domingo. Uma participação, colocou a bola no centro da área e veio um volante e conseguiu entrar na nossa defesa e fazer o gol. A gente precisa desses jogadores. Mas é um processo. Isso eu tenho na minha visão, Você gastou para montar um time, os jogadores mais tarimbados que você buscou, nenhum deles a negociação andou, e isso acabou, digamos que deixando com que você tivesse esse atleta fundamental dentro do elenco. Primeiro ponto é esse. Em relação ao rebaixamento, estou preocupado e concordo com todas as aspas do Rizek. É aquele detalhe, o Botafogo deixou de somar pontos antes da partida do Flamengo contra 3 adversários diretos. O Botafogo tinha que ter vencido esses adversários. Se vencesse, teria 6 pontos a mais na tábua de classificação. E se a gente para analisar hoje a tabela, com 6 pontos a mais, o Botafogo estaria 33 pontos. Estaríamos na 9ª posição do Campeonato Brasileiro. 9ª posição, a 6 pontos de um G6. Vejam bem, o que o Botafogo fez nesse turno em relação a não ter feito a sua parte enfrentando adversários diretos. Eu concordo com o Rizek em relação a isso. Clássico, meus amigos, é clássico. O Botafogo ganhou do Flamengo lá em Brasília e não ganhou no Newton Santos. Clássico pode acontecer qualquer coisa. Como a gente jogou contra o Fluminense e não jogamos bem no Newton Santos, pode ser que no Maracanã a gente jogue bem. É clássico. Acontece. Então, são resultados inesperados.
mas o Botafogo deixou de fazer pontos contra adversários mais simples, mais fracos. Eu não coloco nem no primeiro turno. A gente teve partidas que não merecíamos ganhar. O Castro falou isso até com uma das aspas que eu concordei com ele no último domingo, é que ele falou, ganhamos de adversários que não merecíamos ter ganho e perdemos para adversários que tínhamos que ter ganho. A gente ganhou alguns jogos no primeiro turno jogando muito mal. E agora, no segundo turno, a gente não está fazendo a nossa parte, que é vencer times mais fracos. E entrando nisso, que é o segundo tema aqui do canal, mas antes, eu queria pedir para vocês, deixem um like, inscrevam-se, compartilhem, mandem esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, é muito importante que outras pessoas continuem aqui no canal deste careca que eu vos falo. Esse aqui é o primeiro vídeo, teremos o segundo almoço e depois o Noite Alvinegra, os 3 conteúdos nesta terça-feira. Mas a gente entrando agora em relação aos próximos jogos do Botafogo, os próximos 4 jogos que nós teremos em relação à tabela de classificação. Fortaleza no próximo domingo no estádio Castelão. Fortaleza hoje está a 3 pontos à frente do Botafogo. Se a gente vencer, não passaremos Fortaleza pela situação do saldo de gols. Nos igualaremos a eles em relação ao número de vitórias, mas só se metesse uma goleada histórica que nós passaríamos. Mas ficaríamos ali um degrau acima em relação a qualquer risco. Fortaleza que é a melhor campanha do retorno, mas hoje é encarado como adversário direto, até mesmo pela proximidade. É o famoso jogo de 6 pontos. Depois do Fortaleza, o Botafogo terá o América Mineiro no estádio Newton Santos. Vamos para a tabela de classificação. O América Mineiro hoje tem 32 pontos, está a 5 pontos do Botafogo. E é um adversário que está com uma campanha muito melhor do que o esperado. Mas são 5 pontos e o Botafogo pode tirar essa diferença de pontos, né? São 5 pontos, então você tendo ali um confronto direto, você não deixa que essa equipe que eu vejo como uma das candidatas ali a brigar pela mesma faixa que o Botafogo não dispare outro confronto de 6 pontos. Depois nós teremos mais uma partida com confronto de 6 pontos. Curitiba, jogo no outro final de semana, dia 17 de novembro, no estádio Newton Santos. 17 de setembro, perdão, no estádio Newton Santos. Hoje o Curitiba está a 2 pontos atrás da gente, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Tem 25 pontos. Novamente, um confronto de 6 pontos com uma equipe que está ali na mesma faixa que o Botafogo está. E para encerrar essa situação de jogos seguidos, nós teremos um hiato muito grande entre o jogo entre o Curitiba e depois contra o Goiás. Serão 11 dias sem uma partida. O Botafogo vai jogar no outro meio de semana contra o Goiás. E essa partida será lá em Goiânia. E o Goiás hoje é uma equipe, a mesma situação. O América Mineiro tem 32 pontos, mas eu também vejo como um time que vai brigar ali na zona intermediária, na zona que nós vamos brigar, pelo que a gente está vendo, até o final do Campeonato Brasileiro. Depois nós teremos o Palmeiras, que é adversário difícil, um jogo complicado, clássico no Newton Santos, um jogo que não dá para você fazer um prognóstico. E na sequência, outro confronto direto. Outros 2 confrontos diretos. Avaí em Santa Catarina e São Paulo no Morumbi. São Paulo gigante, mas também é outra equipe que está ali, ó, perto da zona de rebaixamento, tá com a mesma situação que a gente. Tem 2 pontos a mais que o Botafogo. Então, meus queridos amigos, o Botafogo hoje ele tem que fazer o seu papel, tem que vencer esses jogos, tem que vencer os confrontos diretos. Fiz uma pequena conta pegando o aproveitamento do Cuiabá e jogando em relação até o final do Campeonato Brasileiro. Eu continuo achando que pegando o aproveitamento, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento precisará fazer 42, 43 pontos no máximo para se manter na primeira divisão. Se o Cuiabá mantiver o seu aproveitamento até o final do Campeonato Brasileiro, esta equipe chegará a 39 pontos, 39,5, né? Entre 39 e 40 pontos. Isso quer dizer o quê? Se um time fizer 42 pontos, não tem mais risco. Estamos na rodada 24, vamos para a rodada 25 no próximo final de semana. Botafogo pegando isso, precisa de 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Se fizer a sua parte, de trazer um ponto contra o Fortaleza, eu acho que não é nenhum... É difícil, um jogo difícil, então se a gente trouxer um ponto do Castelão, é para se comemorar pela situação atual. Depois a gente fazendo a nossa parte, vencendo América, Juventude e Goiás, de 12 pontos, nós teremos feitos 10. Chegaremos a 37. Faltarão 5 pontos ali, faltando mais de 10 rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. Aí o sufoco já diminui e você começa a se planejar. Mas hoje, olhando para a parte de baixo que está nos incomodando, eu tenho certeza que me incomoda e te incomoda, a gente tem que ver e fazer contas sim e analisar adversários. A gente terá jogos importantes dentro de casa e só quero uma coisa, que o Botafogo nessa semana evolua, que chegue contra a equipe do Fortaleza e faça uma boa partida. Se jogar mal contra o Fortaleza, aí meus amigos, não sei mais o que pensar. Aí tem que acontecer alguma situação interna, alguma conversa interna, alguma ação interna ali do
Textor, do Mazuco, de alguém, porque o Botafogo tem que fazer minimamente uma partida aceitável contra o Fortaleza domingo, lá no Castelão. É isso, queridões, é isso, queridonas. Mais um Giro de Notícias chega ao fim. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Mais tarde estarei de volta com o nosso Almoço com TF. Valeu, tamo juntos, sempre. Fogo neles, valeu!